Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e eu preciso falar para você uma coisa muito importante hoje. Tem que ser no dia de hoje. A gente precisa tomar uma decisão hoje, pós-prova. Eu falei com muitos alunos meus do treinamento, falei com outros alunos que me mandam mensagem inbox sobre a questão da prova, o que fazer, o que não fazer. A gente já fez um vídeo de manhã, então se você não viu, vá ver. Tá no YouTube, tá aqui no Instagram também, tá? E aproveita para se inscrever lá no YouTube para você sempre receber todos os vídeos na hora que eles saem quentinhos. Mas o que você precisa fazer hoje é tomar uma grande decisão, tá? Uma decisão importante para sua vida. Uma decisão relacionada à OAB. Você quer passar na OAB? Quer passar na OAB? Quer passar na OAB. Então a gente precisa fazer uma coisa hoje. Não pode ser daqui uma semana, não pode ser num próximo ciclo. E eu vim falando e falei com os alunos que nós estamos fechando ciclos, né? O que a gente tem que fazer hoje, impreterivelmente, essa semana? Tem que ser, quanto mais dias você deixar passar isso, pior vai ser para você. Porque a gente tá com um sentimento, para quem não foi aprovado, de decepção. A gente fica com um sentimento de decepção. Não adianta você chegar, uhul, good vibes, vou para a próxima prova, tô super preparado. Porque o sentimento de decepção, ele existe quando a gente não passa. E ele é ruim, né? Aí eu comecei a pensar sobre a decepção. E a decepção é o desgosto, né? É aquela mágoa, aquela tristeza, o desapontamento. Quando eu pensei em desapontamento, eu pensei até num lápis, né? Eu gosto muito de usar lápis. Quando o lápis está com a ponta afiada, ele funciona, ele desliza, ele vai para frente. Quando a gente está desapontado, né, sem a nossa ponta, as coisas não vão bem. Você fez a prova ontem, tá? E você tem as memórias dessa prova frescas na sua cabeça. Só que assim como o estudo, quando eu não reviso, quando eu não refaço, quando eu não faço repetição, eu esqueço. Assim como uma aula que eu vejo e daqui 5 minutos não lembro metade, se você não fizer o que eu vou fazer lá agora, você vai esquecer. E a chance de você errar novamente é muito grande. Então, apesar de toda a decepção que a gente fica quando a gente não é aprovado, a gente tem que se manter de pé, porque é uma batalha, nós não perdemos a guerra. Não perdemos. O que você precisa fazer para ontem, né? Precisa fazer imediatamente, decidir comigo. Você precisa encarar a sua prova. Você precisa olhar para a sua prova. Não é só contar a pontuação. Você precisa pegar a sua prova e refazer essa prova. Olhar o que você errou. Fazer o balanço de quantas questões de tal matéria eu acertei, quantas eu errei. Porque quando um aluno fala para mim, como eu fiz hoje, né? Conversei com várias pessoas. Ah, professor, eu fui muito mal de tal e tal matéria. Tá, mas pra você errar metade da prova, você errou muito. Errou muito. E você precisa saber o que você errou. Porque se você não souber, você vai continuar na ilusão e no sentimento que faltou muito pouco, que eu só fui mal de penal, ou eu só fui mal de administrativo. Não, é preto no branco, gente. Hoje é hora da gente se apontar. A gente precisa se apontar essa semana. Então, eu tenho um número enorme de alunos que ficaram aí no 37, 38, por aí, né? No limítrofe. E a dica é, espere essa semana para ver se vai haver alguma modificação. No site da OAB-FGV já está aberto o prazo recursal, tá? Os cursinhos já estão disponibilizando modelos para você usar. É legal que todo mundo faça assim, porque quanto maior o volume nas questões, mais chance de alguma modificação. Então, essa semana tem muita coisa para acontecer, mas independente disso, que eu acho que você deve fazer para você ser beneficiado, sim, para ajudar outras pessoas, sim, né? Força-tarefa, vamos lá, vamos em frente, vamos recorrer, tá pronto. Você precisa olhar para você e para sua prova. Você precisa olhar para sua prova. Então, pegue a sua prova, se você tá com o seu caderno de prova,
se eu fosse você, né? Eu imprimiria uma nova prova e começa a ver seus erros. O que eu errei? Primeiro, observe. Você errou direto, né? Porque você vai lembrar agora. Depois você vai esquecer. Você realmente marcou errado direto? Por quê? Será que eu li muito rápido essa questão? Será que eu já achei a questão A e marquei e nem li as outras? Você precisa lembrar da sua atitude. Ou, na hora de chutar, né? Fiquei em dúvida entre duas, eu chutei errado. Essa análise você só vai fazer agora, depois da prova, porque depois você vai esquecer, não vai lembrar mais. Então, a oportunidade tá aí e a gente precisa encarar de peito aberto. Precisa encarar de frente com a decepção, com a dor, com a tristeza, para não repetir o mesmo erro. Porque às vezes, desculpa, nós estamos num looping, talvez você esteja nesse caso, de um looping de várias provas 38, 37, que eu conheço muita gente que tá nesse looping. E eu preciso encarar finalmente, eu preciso decidir que eu quero passar na OAB para encarar finalmente o que eu tô fazendo de errado. Tem gente que já passou por diversos cursinhos e tá sempre fazendo 38, por exemplo. O que eu vou fazer com relação a isso? Tem gente que tá estudando de um jeito e só faz 38. O que tá acontecendo? É preciso modificar. Só que você só vai modificar se você encarar. Então eu vim aqui, nem ia gravar mais hoje, pra dar um chacoalho, pra te levantar, porque você pode, você consegue, você tem força. Mostra pra você, não é pra ninguém, pra OAB, pra você, que você é persistente o suficiente pra insistir até você conseguir. Não é a primeira vez na sua vida que você insiste e nem vai ser a última vez que você vai insistir. Em N aspectos da vida, a gente insiste. Eu já contei pra vocês um dos meus exemplos, que eu sou muito insistente, sou capricorniana ainda, meu. É um inferno, né? Porque não desiste nunca. Highlander. É que realmente a gente tem que persistir se a coisa vale a pena pra nossa vida. E a OAB vale a pena pra sua vida. Quando a gente está decepcionado, como agora, a gente tem alguns, o nome gatilho não é bem isso, mas a gente tem algumas justificativas. Então a gente começa a justificar por que a gente não fez, por que não deu certo. A gente começa a justificar e começar a encher a nossa vida de mais coisas, né? Então eu falei com pessoas, não, porque agora eu vou fazer um curso, porque agora eu vou fazer não sei o quê. Mano, concurso público e OAB é raso o conhecimento. Concurso público e OAB tem que ter base. E a base é lei. É o básico. Não adianta você se encher de curso que você vai... É outra forma de pensar. Você não tá na OAB nem no concurso público para ficar divagando. Igual mestrado, no doutorado. Você precisa do básico. Então eu vim aqui para falar para você se você fez o básico. Porque o que acontece? Na maioria dos casos aqui, o curso pode te dar muita coisa, uma mentoria pode te dar apoio, parará, mas você precisa olhar para você para ver o que você fez. Eu vou te dar um exemplo que eu falei com algumas pessoas. Eu vou dar o meu exemplo, tá, Gisele? A Gisele pede para que sejam feitas 3 provas toda semana. Mas não é só fazer a prova, é prova com domínio de vademecum. Você vai justificar todas as questões erradas. Aí sabe o que acontece? Na primeira semana a pessoa faz. Na segunda semana, professora, 3 provas é muito, vou fazer 2. Aí na outra semana, professora, tô com muito trabalho, vou fazer 1. E depois não faz mais. Aí sabe o que aparece? É assim, ó. Imagina que você tá limpando a sua casa. Aí você, primeiro, pega o pozinho, vamos supor que a prova é um pó, né? Um pozinho você vai lá e recolhe e joga no lixo. E o resto do pozinho você vai lá e joga embaixo do tapete. Aí toda vez é isso. Um pozinho eu jogo no lixo, cada vez menos eu jogo no lixo. E o outro eu vou varrendo para debaixo do tapete. Só que no final da conta, o meu tapete vai estar cheio de pó, porque eu fui, varrendo.
Por quê? Porque eu tenho medo de fazer prova, porque eu não domino prova, porque eu não quero encarar esse meu medo, porque fazer prova dá trabalho, olhar no vademecum dá trabalho, mas é esse trabalho que faz eu ficar forte e encarar qualquer prova. Então, gente, a conta não fecha no final, porque vai ter mais prova embaixo do tapete, simulado, seja o que for, prova, do que jogado no lixo. A pastinha de prova que era pra estar cheia de prova, que era pra você na última semana olhar o que você fez de errado, o que recorrentemente você errou. Não tem. Por isso que quando eu faço meu treinamento lá né, na nossa plataforma, eu tenho, é como se fosse um diário, é pra você escrever. Fiz isso tal dia, concluí tal prova tal dia, estudei tal hora tal dia, até tal hora. Só que a gente vê que muita gente vai olhar e vai ficar puto comigo agora, mas vai ver que não imprimiu, não colocou, foi se enganando. Foi se enganando, colocando a expectativa da sua aprovação num curso, num professor. Mas quem tem que estudar é você, Você tem que pegar o melhor dos cursos e dos professores, mas a parte estudar é sua. Eu sei que a gente tá chateado, tem um monte de gente que tá chateada. Eu também fico chateado quando um aluno não passa, muito triste. Porque, ó, não é brincadeira ficar um mês antes com o aluno todo dia e manda mensagem e pergunta da prova e aí justifica, aí conversa e vai de novo. Aí é desculpa, não pode, horário para ficar em cima e não ter aprovação. Só que eu não posso fazer essa parte por você. O professor melhor do mundo não pode fazer essa parte por você. O cursinho melhor do mundo não pode fazer essa parte por você. Não pode. Então eu vim aqui rapidamente, porque eu tô lotada de coisa, pra falar pra você fazer um pacto comigo de aprovação. Um pacto de aprovação. Ó, pros meus alunos que estavam em mentoria e pegaram Covid, eu comecei a ver as datas das próximas provas e a próxima prova tá aí, tá muito próximo, tá? O tempo passa muito rápido. Lembra daquela frase que eu sempre falo? Deixe passar um dia, 10 passarão? Então, assim, impreterivelmente precisa começar a estudar para a próxima primeira fase, dia 15 de julho. Só que você hoje pega essa dor e vamos transformar ela em ação. Pega a raiva, a decepção, tá puto, tá puta, irado. Pera aí, mano, vou pegar essa prova e eu vou fazer essa prova. Porque eu preciso ver onde eu errei, porque eu fiz a prova. Não foi Joãozinho, Gisele, Maria, não. Eu fiz a prova. E só eu sei o que eu senti na hora. O que eu fiquei em dúvida, o que eu não tinha a menor ideia. Só que você precisa fazer agora. Agora. Se você não fizer isso agora, você vai repetir a mesma coisa. Sabe, gente, a melhor forma da gente não errar é a gente perceber qual é o erro. Porque se eu não percebo qual é o meu erro, eu continuo errando igual. Pensa num relacionamento, tá? Vamos supor que você está se relacionando com a prova da OAB. Que ela seja uma pessoa. Quando aquela pessoa te magoa, te deixa triste, te faz um mal, e você não faz nada, o que vai continuar acontecendo? A mesma coisa. Vou aproveitar minha terapia de hoje, né? Que a gente estava em roda de terapia e foi falado sobre isso. Uma história bem legal sobre isso, né? A mesma coisa. A pessoa te machuca, você não reclama. A pessoa te machuca, você não impõe limite. A pessoa te machuca, você continua um capacho, né? A pessoa te machuca e não tem limite. Continua. Pedir desculpa é fácil. Agora, quando você fala, ó, peraí, ó, comigo, não. Fez errado? Eu vou te dar uma chance, mas depois, não dá. Então tá na hora do dia do chega da OAB pra você. O dia de falar, OAB, vem cá, vamos ver nosso relacionamento. Vamos relembrar como foi domingo? Pra ver o que eu errei? O que foi justo e o que não foi justo? Porque agora eu vou colocar os meus limites. Eu preciso me encarar no espelho. Você precisa se encarar no espelho com a sua prova. Não é só
corrigir com gabarito. Eu preciso fazer o vademecum. Preciso fazer o vademecum. Gente, na vida, enquanto há vida, tem que ter movimento. A gente tava falando com a minha mãe até, a gente tá com N casos de depressão, por exemplo. Não é isso que vai resolver a depressão do mundo, mas veja que quando a gente tá triste, deprimido, a gente fica parado, quer ficar imóvel, só dorme, só fica na cama. Não quer sair, não quer andar, cansa com qualquer coisa. Porque a gente precisa de movimento, porque o nosso corpo precisa de movimento. Quando o nosso corpo se movimenta, ele solta hormônio, a gente fica mais disposto, a gente vai pra frente. Eu quero que você reaja, só que tem que ser agora. Se você não fizer essa semana esse exercício, você tá fadado a repetir o mesmo ciclo. E é um ciclo infeliz. E eu não quero você infeliz. Eu sei que você também não se quer infeliz. E aí você vai fazer, sabe o quê? Vai ficar enchendo o saco. Na vida a gente tem um saco das mágoas, das tristezas. A gente vai enchendo aquele saco, enchendo. E aquele saco vai ficando cada vez mais pesado nas nossas costas. E pra gente suportar, a gente vai inventando ou achando mesmo, desculpa. Ah, foi isso, foi aquilo, foi outro. Inclusive botando a culpa nas outras pessoas. Que é o mais fácil, né? Botar, eu fui mal porque o rapazinho tava comendo bis do meu lado, eu fui mal porque meu namorado brigou comigo na noite anterior, eu fui mal porque eu comi uma feijoada na véspera, um monte de coisa. Mas agora tá na hora de você pegar pra si. Vamos pegar pra si pra gente mudar? Pelos prazos pra próxima primeira fase, antes de você decidir cursinho, professor, seja o que for, antes de qualquer coisa, você precisa fazer isso por você. E só você pode fazer isso. Porque você que estava sentado lá, a prova estava no teu nome, você que resolveu, lá. Ok? Se você tá afim, faça, porque olha que legal. Se você fizer isso e depois de forma consciente mudar a forma de estudar, o jeito de estudar, o lugar de estudar, com quem estudar, esse ano ainda dá pra você acabar o ano advogado, advogada. Quer coisa melhor? A segunda fase, ainda do próximo exame de ordem, vai ser em dezembro. Você vai poder passar o Natal e o Ano Novo feliz, comemorando, lavando a alma. Então, por favor, eu sei que é muito difícil, a gente fica super apegado a pessoas, coisas e situações, mas, mano, se você tá fazendo a mesma nota 200 vezes, tá na hora de mudar. Toma coragem e mude. Muda de pessoa, muda de local, muda de situação. Não vem me falar que você tá fazendo a mesma nota que, é maravilhoso, eles são ótimos, acertaram tudo da revisão. Acertaram, mas você não passou, mano. Não passou. O que falta pra eu chacoalhar você e falar, tem um monte de curso bom, com um monte de professor maravilhoso, que fala a mesma coisa, mas o seu cérebro precisa ouvir diferente. Ou você precisa mudar a forma de estudar. Então para de ficar se entupindo de curso pra tapar um buraco da tristeza que tá dentro de você, porque você não quer um curso novo, você quer passar na OAB. Esse tem que ser o foco. Eu vim aqui para dar um estímulo, porque assim, eu vejo desde que o mundo é mundo, porque é jeito de falar, 15 anos eu trabalho com exame de ordem, é muito tempo, eu já vi muita história, muita coisa, muita situação, eu sei de tudo que acontece em todos os cursos, os alunos falam, dos professores, disso, mas eu não entendo, porque assim, se é tudo tão maravilhoso, por que você tá toda hora fazendo a mesma coisa e tá com a mesma nota? Não. Então o que eu quero dizer pra você? Você precisa se olhar no espelho essa semana. Eu tô falando agora fim da tarde, devia ter gravado antes isso, mas eu tava atendendo, enfim. Você precisa pegar essa prova e relembrar o que você fez, o que você errou. E fazer o raio-x dessa prova. Quantas de civil caem, quantas eu acertei. Quantas de penal caem, quanto eu acertei. Quantas de seja o que for cai, quanto eu acertei. Cara a cara, olhar esse papel. Olhar esse papel. Sem ficar, eu acho que eu fui mal. Não, gente, desculpa. Eu fui mal de, vamos supor, tributário e constitucional. Bom, você podia errar todas de tributário e constitucional e ainda assim passar na OAB. Então,
Vamos parar de se iludir, porque eu quero você advogado, eu quero você advogada. Vamos entrar numa postura de adulto resiliente. Falar, não, mano, esse ano eu passo na OAB. Esse ano, não vai ser no próximo ano. Eu não vou ficar me iludindo, tem uma prova toda hora. Não. Eu vou fazer o meu raio-x, que só depende de mim, e eu vou passar esse ano na OAB. Eu vou estar comemorando no fim do ano. Estamos combinados? Vou ler aqui a Dai. Professor, estava analisando algumas questões que eu errei e percebi que foi falta de atenção e de interpretação. Temos que ter mais atenção, digo por mim. A Dai tá falando, falta de atenção. Mas, Dai, eu vou resumir a primeira fase. Eu vou dar a resposta de milhões, mais uma vez. Eu acho que eu vou passar o resto da minha vida dando a resposta de milhões mais de uma vez. E eu rogo a Deus, aos anjos, que enfim na cabeça de vocês. Se você vai fazer prova, depende de uma prova, você precisa exercitar a prova. Se você vai correr uma maratona na grama, você precisa treinar na grama. Se você vai jogar tênis numa quadra de terra, você precisa treinar na quadra de terra. Então, se você vai fazer prova da OAB, você precisa treinar na prova da OAB. Teve uma coisa super interessante nessa minha mentoria agora. Eu até estava falando agora antes de falar com vocês, que algumas pessoas começaram a achar novos métodos de estudo. E foi maravilhoso. Então, assim, tinha gente que tinha muito medo de prova e só estudou por prova. A gente organizou e mano, deu tudo certo. A gente fez de um jeito que a pessoa não tinha como fugir da prova. Então, tu não pode fugir de algo que você depende dominar. Você precisa dominar. Eu gosto sempre de lembrar quando eu comecei a correr, sabe? Quando a gente começa a correr, no começo é muito difícil. A gente não consegue correr. Os caras colocam a gente na esteira, dá 1 minuto, a gente já acha que tá meia hora, quase morrendo. Só que aí depois a gente vai ganhando musculatura. E aí a gente vai ganhando musculatura. E a prova é ganhar musculatura. 3 provas por semana é muito. Vamos fazer 2, mas uma não dá. Porque aqui, gente, a vida não é ficar na zona de conforto. A vida é desconfortável. Quem conta pra você que a vida tem que ser confortável tá mentindo. Porque a vida é desconfortável. Porque é no desconforto que a gente cresce. Então, cada um faz seu papel. O professor dá aula, o cursinho monta o que ele tem, enfim, com as aulas, com o material, te faz simulado, Só que você que tem que fazer revisão das matérias, você que tem que fazer prova, você que tem que corrigir com o vademécum, não tem que ser automático nada disso, porque a prova não é automática. Você que tem que deixar o seu cérebro forte. Então eu vou pedir pra vocês, vou terminar por aqui. Não deixe passar mais nenhum minuto. Pelo menos hoje vai lá e imprime essa prova. Não sei se você saiu com o seu caderno de prova ou não. Se você saiu, muito que bem, melhor ainda, porque aí tem as marcações. Mas se você não saiu, você vai lembrar como foi as respostas que você fez. Mas tem que ser pra agora. Eu queria que você lembrasse mais do que isso. Eu tava conversando com o pessoal do treinamento. Eu queria realmente que você lembrasse como foi sua prova, se você se sentiu confortável onde você estava. Eu recebi mensagem de pessoas que falaram que ficaram extremamente desconfortáveis na prova, porque ficaram em salas apertadas, ficaram em salas sem nenhum tipo de distanciamento, ficaram em locais com gente sem máscara, abafados, chovendo, cada um falou uma coisa. Fizeram provas em locais que eles já tinham feito provas e reprovaram, e isso deu um gatilho. Eu quero que você se lembre e escreva isso. Aconteceu isso, eu perdi o fôlego, eu não levei comida, eu não levei água, eu fiquei com sede, eu fiquei com vontade de fazer xixi, eu levantei, alguém falou alguma coisa pra mim, briguei, passei mal, não sei. Porque eu preciso saber o que aconteceu pra eu fazer diferente. Porque se eu não souber o que aconteceu, eu não faço diferente. Pessoal, na vida, uma das coisas mais importantes, né, de tudo que a gente faz, porque pra mim, na minha cabeça de Gisele, tudo é relacionamento.
desde o relacionamento da minha caneta comigo, do meu caderno, do meu computador, tudo é relacionamento, tudo tá dentro. Se eu sou uma pessoa que qualquer coisa me leva, qualquer conversinha me leva, qualquer coisa que me vendem me leva, que eu não tenho opinião própria, né? Que eu vou onde me mandam ir, que eu não tenho um senso crítico. Não é ser o chato crítico que é um saco. Não. É falar, ó, esse cara aqui tá me ajudando, mas aquele ali não tá me ajudando tanto. Então eu vou achar uma outra alternativa. Eu vou estudar. Porque estudar, vocês já fizeram uma faculdade. Estudar agora direito é autodidata. Você tá rememorando já no cursinho que você já fez. E se não deu, você vai estudar sozinho. Você vai pegar um material e vai estudar sozinho. E vai aprender. Tá? Para de ficar, a tua vida precisa passar na OAB. Ficar consumindo, engolindo, goela abaixo, coisas pra te tirar de um foco que é o único foco. Prova da OAB. Não é prova da OAB e concurso público, não é prova da OAB MP, é prova da OAB. Primeiro prova da OAB, depois você vai aproveitar isso, todo o conhecimento que você tá adquirindo. Só que o mais importante é a coragem, que é o que eu falei para uma aluna agora recente. Eu admiro quem tem coragem de falar, Gi, eu vou pegar essa prova e vamos embora. Até quarta-feira eu te mando todas as questões, porque realmente eu não vi. Gente, metade de uma prova, você não passa nem no concurso público, cara. Metade de uma prova dá pra errar muito. Sabe o que é errar muito? Então a gente precisa tomar consciência e a gente precisa ir pra frente e olhar e falar, mano, qual foi meus erros? O que eu pensei aqui? Eu li muito rápido, não tô lendo vírgula. Eu até falei com alunos de vocês olharem como vocês estão. Tá precisando de óculos? Porque a letra é pequena. Será que eu preciso ir no oftalmologista? Saiba que eu já tive vários casos aqui que foi uma ida ao oftalmologista e o cara passou na OAB. Porque a pessoa não enxergava. Ela lia mal, cansava a vista dela. Então essa semana, qual é o babado? Primeiro, pega a sua prova, vamos fazer esse exercício. Tem que ser agora, tá? Agora, se você não quer, escolhas. Não fazer é uma escolha também. Beleza, quer ficar magoado aí, abraçado na mágoa, na tristeza? Maravilha, que bosta, né? Não é isso que eu espero de você. Não é isso que eu espero de um advogado que vai lutar pelo direito dos outros. Eu espero que você levante, que você pegue e fale, tô ferrado, tô puto, tô puta, mas eu vou levantar porque eu vou passar nessa OAB e determina já que vai ser esse ano. Ok? E aí, essa semana, faça a sua prova, lembre de como foi, escreva do lado para você refletir, para você ver o que você vai fazer com isso depois. E espere essa semana para ver se vai ter alguma anulação, mudança de gabarito, etc e tal. E se você precisa, faça parte da corrente de ajudar a fazer o recurso, porque quanto mais recorrerem de uma determinada questão, mais chance dela ser modificada, óbvio. Estamos combinados? Então, assim, é uma hora boa pra falar isso? Não é uma hora boa, é uma hora péssima. Você pode me odiar pra sempre? Pode me odiar. Ah, Gisele, tô querendo sofrer aqui mais. Sua opção. Eu tô aqui pra ser a voz da experiência e da verdade pra te falar. Quanto você varreu pra debaixo do tapete? Quantas provas e simulados e revisões você varreu pra debaixo do tapete e você não fez? Então, encare isso pra você fazer a faxina geral, a limpeza. Gi, eu varria um pouco para baixo do tapete e um pouquinho eu jogava no lixo. Mas eu varri bastante para debaixo do tapete. Eu não fiz revisões, eu não estudei com o vademécum aberto. Meu vademécum, inclusive, tá grudadinho. Nem risquei ele no meu estudo de primeira fase. Orelha no meu vademécum não tem. Eu não fiz todos os simulados que foi dado para que eu fizesse, não fiz todas as provas que foi dado que eu fizesse. As que eu fiz também não contei os pontos, não tava com saco, sabe? Tô muito ocupado. Então tá. Mas na vida as coisas acontecem quando a gente dá prioridade.
A gente precisa trabalhar, a maioria dos meus alunos trabalham e trabalham muito. Tem que trabalhar. Mas a gente precisa dividir um tempinho pra gente fazer as outras coisas. Assim como eu respiro, assim como eu preciso comer, preciso fazer cocô, tomar banho, eu preciso estudar. Preciso estudar. Então, aproveite essa semana, faça esse negócio de prova, descansa, porque eu tenho certeza que até sexta-feira nós vamos ter notícias, tá? Logo mais vai sair o teu caderno de resposta, aquela folhinha de resposta. A gente vai ter surpresas, já vou adiantar. Tem gente que vai ter a nota aumentada, porque marcou lá no caderno de resposta que ficou com a OAB e não marcou no gabarito que levou. Vai ter a nota aumentada. E tem gente que vai ter a nota diminuída. Isso vai acontecer. Então, pra mim, essa semana é crucial. Ó, os cursos e tal, fica tudo gravado. Não faz diferença você começar essa semana ou semana que vem. Principalmente se for pra você se reestruturar. Apontar. Vamos largar o desapontamento e vamos se apontar. Se cuidar, se amar, fazer o que tem que fazer, ir no médico se precisar, ir no dentista, fazer uma coisa gostosa, viajar e aí depois começa com a bateria total. Mas lembrando que dói olhar pra gente, dói olhar no espelho, dói ver todas as nossas dificuldades. Nós não somos perfeitos, eu não sou nem ninguém. Muitas coisas que eu falo pra vocês servem pra mim. Fale, mas não. Coloque limites, não só em você, como nas outras pessoas que te influenciam. Coloque um filtro na orelha com as coisas que você ouve, porque às vezes alguém aí fica falando que você é incapaz e você se sente incapaz. Saia de situações que te machucam, que não tem solução e que você tá apegado. A OAB é uma grande libertação de você fazer uma carreira nova, de você ser dono do seu nariz, de você trilhar um rumo novo. É um grande passaporte. Muito legal. E a gente precisa valorizar. Mas não. A gente fica com cabeça de amendoim e fica botando a culpa nos outros. Ah, porque é só dinheiro. Ah, porque é óbvio. Se outras pessoas passaram, você vai passar também. Só que eu quero que você desperte. Despertar eu vou pegar minha prova agora e vou ver o que eu errei e vou me lembrar o que eu fiz de errado. Eu li muito rápido, fui muito imediatista, já marquei de primeira, ou marquei e mudei tudo, que acontece muito, né? Por isso que eu falo do marcou não muda mais. Ou quando eu tava pra chutar, chutei errada, fiquei entre duas e chutei errada. Onde eu tô errando com a letra de lei é um detalhe ou não é um detalhe? Então, pra finalizar, muitos alunos falam assim, eu procurei as questões curtas e médias, mas a maioria era grande. Então, a gente tem que treinar, ler mais. Se pra você, no teu ponto de vista, tá grande e não tem curta e média, você precisa ler mais. Exercitar essa ação de ler. Porque não somos nós que fazemos as regras do jogo da OAB. Não adianta ficar sapateando. Eles fazem as regras. As regras são deles, o gabarito é deles. Estamos combinados, gente? Maravilha. Então vamos apontar esse lápis da vida? Vamos apontar esse lápis da nossa prova agora? Tá? Tô entrando mais uma vez só pra falar pra vocês. Não desperdice tempo pra você lembrar o que você fez na OAB, o que você tava sentindo, o que você tava querendo, o que aconteceu lá, né? O que te fez mal. Ó, a Dai fala, a sala era pequena e pessoas sem máscara e tossindo sem ventilação. Dai, eu ouvi essa tua frase de muita gente. Isso é um absurdo, tá? Vocês precisam saber, vou deixar agora pra finalizar o vídeo o seguinte. Quando você faz prova, seja da OAB ou de concurso público, e não são seguidas as normas sanitárias que eles mesmos impuseram, você precisa acabar a sua prova e ir lá na frente e pedir para que seja anotada a sua reclamação, tá? Isso acontece muito, só para vocês já saberem, em prova de segunda fase, quando começam a errar o horário na lousa, ou de primeira fase. Começou a errar o horário na lousa e te ferrar na prova, você acaba a sua prova e vai lá e fala, eu quero que conste em ata que colocaram o horário errado. Eu quero que conste em ata que não foi respeitado as normas da vigilância sanitária. Eu quero que conste em ata que não estavam usando máscara em local fechado.
tem que falar. Porque depois vocês falam com a gente, comigo, com outros professores, mas aí a gente não tem como fazer. Vai fazer o quê? Já foi. E se foi a OAB que fez as regras, eles são os primeiros que tem que cumprir a regra que foi feita. Estamos combinados, gente? Bom, pessoal, eu não vim aqui dar bronca em ninguém. Eu sei como é duro uma reprovação. Eu já fui reprovada várias vezes em várias coisas. Reprovação é uma merda. É horrível. Só que você tá vivo. E aí você tem que escolher o que você vai fazer com isso, né? O que você vai fazer com esse sentimento? Então é legal você fazer essa revisão para você entender o que você sentiu, o que aconteceu, e você até, de repente, se você já está engajado em autoconhecimento, em uma terapia, você procurar ajuda ou conversar sobre isso para você ficar bem, tá? Porque quando as coisas dependem de mim, eu que faço a prova, tal, meu nome parará, eu também sou responsável por me blindar, por não deixar que outras influências me atrapalhem. Eu também sou responsável, né? Eu também sou responsável por isso. E você tem todo o direito de ficar chateado e triste. Fica mesmo, tem que ficar, faz parte. É um processo, faz parte. Agora, a escolha de você corrigir sua prova agora para você lembrar o que você fez é uma escolha muito inteligente. E tem que ser feito agora. Não é feito no computador de qualquer jeito, não é feito com um gabarito pronto, não. A prova é no papel, eu vou imprimir no papel. A prova de segunda fase, usa o Vademecum, eu vou corrigir com o Vademecum. Precisa começar, porque é simples. Eu tenho um aluno que passou só fazendo prova e corrigindo no Vademecum, nem a aula assistiu. Só com um cronograma, fazendo prova e corrigindo com o Vademecum, a pessoa passou. Será que eu não tô com muito penduricalho na minha vida? Numa coisa simples que estudar é suar. E você que tem que suar. Não são os outros que tem que fazer material pra você e um monte de coisa. Você que tem que suar. O que eu mais tenho aqui é gente com um monte de material. Vocês sabem, é só entrar em qualquer grupo de direito de aluno que tem material de todo mundo, de qualquer um, de curso, tem tudo. Só que você tá com um balaio gigante, você não sabe nem por onde começar. Porque você tá com medo. Ou porque você não quer assumir que é você que tem que começar. Tem que começar de algum jeito. Tem que começar me apontando. Vamos nos apontar e largar o desapontamento pra trás? Lembra, o simples é o mais importante, tá bom? Pessoal, termino por aqui. Me segue lá no YouTube, Professora Gisele Lenzi, e nas minhas redes sociais. Se inscreva, tô cheio de gente que tá acessando as minhas redes e não tá se inscrevendo, hein? Se inscreve aí. Um beijo, tchau, tchau.